para nós recomeçarmos. Mas não vou fazer a abertura novamente, já está gravando, tá, gente? Só para informar que já foi feita a abertura inicial, né? Mas dizia a vocês que é importantíssimo com que nós tenhamos participação nas lives. Por isso que intensifiquei a vocês que participassem do congresso da OAB. Riquíssimo, né, esse congresso. Quem participou sabe da quantidade de conhecimento transmitido e a diversidade de palestras e temáticas na área do direito, né, seja qual for a área, mas foi riquíssimo as atividades. E, obviamente, organizar um evento daquela envergadura tem que render os aplausos, literalmente, em razão da seriedade, do comprometimento e da quantidade de palestrantes que participaram deste evento. Eu inicio com alguns recados gerais, pessoal, e eu vou solicitar a todos para que, primeiramente, deixem desligados seus microfones. Nós vamos ter uma participação muito grande de profissionais, de acadêmicos, de professores envolvidos em nossas atividades. Então, o microfone é indispensável que fique desligado enquanto nós desenvolvemos as nossas atividades. Até por conta de problemas de áudio entre as falas, entre uma fala e outra. Tá ok? Com relação aos profissionais que realizarem as suas apresentações, em especial o Dr. Gleito, vou ficar comediando aí com relação às transmissões das transparências, inclusive que o professor for passar de PowerPoint, ou, enfim, qual material utilizar, e a doutora Mônica vai utilizar, enfim, a fala e o seu conhecimento. Com relação ao critério de andamento das atividades, também para não cansar nossos profissionais, ministrantes, para não cansá-los nas suas atividades, para tornar algo realmente a título de webinar, nós faremos falas de 30 minutos de cada profissional, com posteriores questionamentos por parte dos senhores e senhoritas. Tá ok? Fiquem abertos aos seus questionamentos via chat, que é o nosso comunicadozinho que a gente tem aqui na lateral. Então, façam suas perguntas pelo chat, pessoal. Tá ok? Para que nós também não façamos a abertura de microfone e todo mundo acabe falando ao mesmo tempo, que a gente não vai conseguir realizar a contento as atividades com todas as pessoas falando simultaneamente. Então, desde já, vou pedir a compreensão de todos para deixarem os microfones desligados e também para que possamos realizar as nossas perguntas, os nossos questionamentos, a quem eu já peço que façam, tá, durante as nossas atividades, pelo chat, para que depois, ao final, eu nomine cada uma delas aos nossos colegas. Faremos a abertura das apresentações agora dos nossos palestrantes, e eu inicio, obviamente, solicitando ao professor Bruno para que apresente o Dr. Gleiton, porque foi o anfitrião, foi quem intermediou a vinda virtual do Dr. Gleiton para as nossas atividades, e posteriormente eu vou ter o prazer de apresentar a doutora Mônica, a quem também, em ambos, né, mas a doutora Mônica também, a quem tenho profunda consideração e apreço com relação à sua atividade profissional, à sua pessoa, e iniciamos, professor Bruno, você fique à vontade para a apresentação e remeta diretamente ao professor Gleiton para que inicie a sua atividade com toda a liberdade. Posteriormente, passa a palavra para minha pessoa para que eu direcione os trabalhos da doutora Mônica para dar sequência às atividades. Pessoal, já destaco que não faremos interrupção, tá? Será sequencial, até para nós termos também um tempo aí para que não delongue muito as nossas atividades e nossos discursos aí, não comprometendo muito tempo de todos. Tá ok? Lhes agradeço de coração, enquanto coordenação de curso de Direito da Universidade Paranaense, na unidade de Francisco Beltrão, tá? Pessoalmente, Dr. Gleiton Gonçalves e doutora Mônica Franco Bresolin. Os nossos agradecimentos, saibam desde já que a Universidade Paranaense, com o Dr. Gleiton não precisamos falar, né? Mas a doutora Mônica, né, está de portas abertas à instituição para que possa trazer todo o seu conhecimento, as suas atividades, a sua produtividade para nós. Sempre bem-vindos. Meu muito obrigado em nome do curso e da unidade de Francisco Beltrão. Fique à vontade, professor Bruno. Muito bem, né? Boa noite a todos. Eu, primeiramente, queria agradecer, né, e agradecer a todos os envolvidos. Né? A gente está passando por uma semana ímpar, né? Como disse o professor Alexandre, não é sempre que a gente consegue conjugar tantos esforços, tantas pessoas, e uma troca de ideias tão boa como a que a gente teve essa semana nesse âmbito da Unipar,
né? A gente tem as inúmeras dificuldades de logística e deslocamento que impedem que, em alguns momentos, a gente consiga fazer algumas questões, mas isso não nos impediu de, nesse momento, conseguir fazer essa atividade e proporcionar aos nossos acadêmicos o aprendizado. Né? Eu queria agradecer também ao Gleito, né, por ter aceito o convite, né? Ainda não amigo de muito longa data, mas já, né, tivemos a oportunidade de trocar conversas nas minhas caminhadas pelos inúmeros campos da Unipar, saindo de Francisco Beltrão, já nos encontramos, já sentamos, conversamos, trocamos ideia, né, e coisa que eu espero que possamos fazer de novo daqui não muito tempo, Gleiton, né, sentarmos de novo, eu, você, Valéria, né, sentar todo mundo para bater um papo, né, trocar mais algumas ideias. Eu vou fazer a leitura de um pequeno currículo do Gleiton e daí já passo a palavra para ele para que possa desenvolver, né, as suas atividades. O Gleiton é nosso prata da casa, né, é graduado pela Universidade Paranaense, né, é especialista também em Direito Processual Civil pela própria Unipar e o mestrado em Direito, aí esse feito na UEM, a Universidade Estadual de Maringá. Professor da casa nossa já há alguns anos, a gente não vai dizer quantos, que é para não ficar, né, prejudicado, né, mas, assim, uma pessoa ímpar, gente, de um conhecimento e de uma humildade que vai fazer com que todos se encantem, né, e que entendam o porquê eu trouxe ele para falar com vocês. Gleiton, pode ficar à vontade, meu querido, pode começar. Obrigado, Bruno, obrigado pelas gentis palavras. Realmente, eu estou com saudade, especialmente nesse tempo, a gente tem muita saudade, sente muita falta de se reunir com os amigos, mas sinto em especial nessa semana, com um evento tão caloroso, tão interessante, né? E agora estendendo com este evento aqui, sinto falta daquele momento depois, né, das apresentações, a gente sentar num jantar, conversar com os amigos, trocar ideias ali bem à vontade também, algo muito precioso, muito bom, que a gente já faz na universidade, os alunos provavelmente, né, os acadêmicos vão concordar comigo, a gente já faz saindo com os colegas ali, e isso, pessoal, queridos acadêmicos, a gente continua fazendo depois, saindo com os colegas ali, logo depois dos eventos, é algo muito bom, muito proveitoso. Então, muita saudade, Bruno, dessas oportunidades. Recordei aqui, enquanto você falava, nós já tivemos essa oportunidade em Umuarama, Cianorte e Paranavaí, né? Algumas vezes aí nesses campos, que bom, e também em sinal da sua atividade. Minha saudação especial a todos, um abraço muito querido, muito próximo a todos os colegas. Eu sempre digo o seguinte, é um prazer, é uma alegria nós estarmos com as pessoas que querem se desenvolver, que querem algo a mais, né? Porque quando a gente está nessa busca, a gente realmente está melhorando o nosso entorno, estamos melhorando a nós e, claro, estamos melhorando também o entorno, a classe profissional, a classe de acadêmicos e tudo mais. Todo esforço nesse sentido de melhora tem que ser apreciado e louvado, né? Realmente, então, agradecer o convite e a possibilidade de estar aqui nesta noite entre pessoas que estão buscando evoluir profissionalmente e cientificamente. O meu muito obrigado. Passo, então, a minha fala com a utilização de algum material de apoio e depois, caso queiram, a gente remete esse material também, acabei não remetendo antecipadamente, mas estará à disposição caso queiram, tá? Gostaria logo em seguida aqui da apresentação de tela, professor Alexandre, saber se aparece aí para vocês, se está tudo ok, deixa eu compartilhar aqui. Perfeito, doutor Gui. Ok? Então, estamos aí com a nossa tela de abertura, já vamos passar aqui rapidamente. Eu começo, pessoal, com algumas noções gerais. Deixa eu soltar o tempo aqui só para não me perder. Começo com as nossas noções gerais. A figura do advogado, e lembrando, né, que nós temos acadêmicos aí de outras turmas também, e colegas egressos, né? Egressos que hoje são colegas, isso é muito bom de saber também, colegas professores, claro, com a nossa saudação. Então,
Pegando e uniformizando a informação, vamos lembrar que a figura do advogado começa lá na antiguidade com pessoas que exerciam não um papel profissional, não uma atividade profissional, mas atendiam um chamado, né? Justamente por isso a palavra o nome, né, de advocatus, né? A pessoa que é chamado, vem do vocare, ad, para o lado, e vocare, chamar. Advocatus, aquela pessoa que era chamada para estar ao lado de alguém quando essa pessoa ia se defender no tribunal, ia requerer, reclamar algo perante um pretor. E ali, nessa época, a atividade, evidentemente, não era remunerada, era apenas uma atividade honorífica. E por isso, justamente, né, por representar uma honra, ser convidado para acompanhar alguém perante uma corte, perante um pretor, né, era um momento diferenciado, evidentemente, que a pessoa estava ali sendo chamada, ela acabava recebendo algum presente depois, alguma coisa simbólica apenas em agradecimento. E esse simbólico, esse mimo, né, esse presente, vamos dizer assim, era algo que representava a honra daquela pessoa, né, o reconhecimento do mérito. E aí, então, isso adquire o nome de honorário, né? Algo dado em homenagem à honra daquela pessoa. E isso se desenvolve, vamos dar um grande salto histórico, já passar aqui para o Brasil, passando por esse decreto imperial, que vocês veem aí a informação. Claro que tem toda uma sequência que nós não vamos tratar aqui, mas a ideia é a seguinte: aos poucos é que a atividade vai se tornando de honorífica, meramente honorífica, em atividade profissional, em tempos diferentes, nos diversos países. Aqui no Brasil, a existência do decreto já mostra que houve um questionamento, né? Então, ali em 1874, esse decreto imperial autoriza a contratação dos honorários, autoriza a existência expressamente, né? Autoriza a existência de um contrato, de um combinado ali, de um ajuste entre o advogado e a parte contratante. Então, nós saímos de uma ideia de gratuidade, de atividade gratuita, meramente honorífica, e passamos para uma atividade profissional e remunerada, claro. E aí, dentro desse contexto, já dando outro grande salto histórico, nós vemos ali discussões sobre a natureza dos honorários, se esses honorários têm uma natureza salarial, se tem uma natureza meramente contratual, se tem uma natureza meramente, quando está representado ali num título, se é meramente cambial, creditício, etc., ou se tem natureza alimentar. Isso passa por discussões, como nós vemos aí nesse RESP, né, 706/331, e depois isso é reconhecido também ali pela lei no novo Código de Processo Civil, nós vemos essa informação, no Estatuto da Ordem também. Enfim, nós vamos vendo aí a evolução da figura dos honorários. Com isso, quero dizer também o seguinte: quando nós falamos de precificação dos honorários, a ideia que nos vem, a ideia que tentamos transmitir deve existir, pela parte do profissional, uma preocupação em como estabelecer aquilo que vai retribuir ao seu trabalho. E quando a gente fala de precificação, vai aí uma ressalva. Nós não estamos reduzindo os honorários a mero preço de um serviço. Nós devemos entender que a técnica de precificar, ela conta com várias percepções, mas ali nós estamos a tratar de algo que tem um valor. Então, nós dizemos honorários têm um valor, não tem preço propriamente dito, entende? Porque nós vamos ter que observar o conjunto de elementos, de características que coordenam essa elaboração do montante apropriado para retribuir, para remunerar os honorários. Então, pessoal, com este contexto inicial e com a percepção de que o advogado
precisa ali daquelas verbas para a sua alimentação, para a sua garantia, para a sua segurança e tudo mais, essa verba naturalmente é de extrema importância para todos, inclusive para a sociedade. Então, aqueles acadêmicos, os acadêmicos que de repente pensam numa carreira de concurso, estão aqui para assistir por interesse e tal, meus parabéns também. Aqueles que eventualmente estejam, às vezes, para cumprir uma carga horária, né? Prestem bem atenção naquilo que vai ser falado, porque um advogado ou os advogados bem remunerados é algo de interesse para toda a sociedade, porque um advogado bem remunerado, ele consegue se aplicar bem, ele consegue ter uma estrutura de apoio adequada, não parte para loucuras, isso acaba sendo valioso para toda a sociedade. É alguém que estuda e não embarca em aventuras jurídicas, entende? Então, este conjunto, esse profissional bem remunerado e bem atendido neste quesito é importantíssimo para toda a coletividade. Então, não é algo que interessa somente a nós. Quando defendemos nossos honorários, estamos a defender, vejam vocês, toda a coletividade no sentido da defesa da democracia, da defesa das instituições que dependem ali do advogado para distribuir a justiça e até mesmo entregar as suas funções, né, a sua atividade. Começo lembrando e dizendo aqui que nós temos duas espécies de honorários advocatícios. O primeiro, os honorários contratuais. Às vezes, em alguns vídeos, em alguns lugares, a gente vê assim, são três espécies, os contratuais, os arbitrados e os sucumbenciais. Eu digo que os arbitrados, nós estamos com eles ali dentro dos contratuais, entretanto, por causa de uma certa situação. Veja, os honorários contratuais são aqueles que o advogado contrata, ajusta com seu cliente. Perfeito. Há uma recomendação de que isso seja feito por escrito, está recomendado em vários dispositivos do Estatuto da Advocacia, do Código de Ética, por fim, nos cursos que nós fazemos e tudo mais. Eventualmente acontece de não ser feito o contrato escrito, né, não estar ali num documento o ajuste entre as partes. E aí o que acontece? Na hora de receber, vejam, essa semana ainda eu vi uma notícia, na hora de receber os honorários, o advogado teve que discutir com o contratante dele. E eu fiquei meio, assim, pasmo, fiquei meio impressionado, porque a notícia dizia que era um contrato entre um advogado e um banco, uma instituição bancária, e era um contrato verbal. E o que ocorreu foi que o tribunal, ao final, ele teve que ir até o tribunal, e o tribunal reconheceu esse direito ao arbitramento dos honorários, ou seja, o juiz, com auxílio de laudos, de informações, de declarações das provas que as partes produzissem, inclusive com a designação de um perito. Eu já fui convidado, não pude porque eu tinha impedimento em relação a uma das partes, mas já fui convidado por juiz aqui da comarca para fazer um laudo indicando qual seria o valor adequado para aquele tipo de contratação, aquele tempo de duração, aquela complexidade de causa, o que seria adequado ali. Então, esse juiz lá no final desse processo, então arbitrou, né, arbitraria os honorários que não foram expressamente registrados ali num contrato escrito. E, evidentemente, eles podem até ter combinado, acontece até de não combinarem, mas podem ter combinado. Na hora, um lembra de um jeito, outro lembra de outro. Por isso, é sempre importante acontecer a contratação por escrito. O que acontece? Última espécie, os honorários sucumbenciais. Os acadêmicos das séries iniciais, às vezes, se impressionam com isso. Que eu vou dizer, os honorários sucumbenciais, aqueles que o vencido paga ao advogado do vencedor na ação, eles se somam aos honorários contratuais. Então, eu tenho combinado com o meu cliente os honorários contratuais e, ao final da causa, numa natureza complementar, eventual, porque pode não acontecer, né, de vencer a causa,
numa natureza premial também, se agregam esses honorários chamados sucumbenciais. Sucumbir quer dizer perder, né, ser derrubado ali. Então, são fixados pelo juiz com base na causalidade. O que determina, então, essa fixação é o fato objetivo da derrota. Não outros elementos tantos, mas alguns entram ali em composição com a fixação. Falamos dos dois tipos e tudo mais, honorários convencionais, com o cliente, etc. Não sei se vai dar para vocês lerem aí, mas eu trago aqui um elemento a respeito do aviltamento dos honorários. Aquelas situações em que as pessoas aceitam fazer coisas dentro da advocacia, trabalhos, serviços, árduos intelectualmente falando, que demandam atenção, serviços arriscados com relação à consequência patrimonial, por exemplo, se a pessoa não conseguir chegar a tempo, né? Corre o risco de responder pela perda de uma chance ali no processo e ser condenado a pagar uma indenização pesadíssima. Então, tudo isso está envolvido num ato de uma audiência, por exemplo, ou num ato de um cumprimento de etapa processual. E aqui eu trago uma situação, vejam vocês, é um e-mail que um colega recebeu, ele ficou muito indignado, um colega que está no 2º ano da advocacia, né, do exercício profissional, então um advogado que ainda está no começo ali da carreira, e ele ficou muito indignado, e eu comentei com ele, falei, você não me passa esse e-mail? Ele falou, você omite o nome, eu passo sim, tudo bem. E ele passou o e-mail que ele tinha recebido e passou também a resposta que ele deu, já vou mostrar para vocês. Então, os honorários, aquela verba tão importante que envolve tudo isso que eu mencionei e que nós vamos estudar em alguns detalhes daqui a pouco, eles propuseram, vejam vocês, R$80 para o advogado e o preposto, o advogado levar o preposto também nisso. Isso é de um site de correspondentes, está lá o Migalhas, eu não omiti isso, está ali, e o Migalhas faz uma observação, em prol da valorização dos honorários, não aceite valores aviltantes, né? Valores aviltantes na prestação dos serviços. Então, eles estão dizendo, ó, eles estão tirando o corpo, como se diz no popular, né? Ó, o que você vai combinar é com você, nós só estamos ligando as pontas, então não aceite honorários aviltantes. Mas vem por lá uma quantidade de ofertas desse tipo, né? R$80, já a gente, guarda esse número, já a gente fala disso. E aí, então, veja a resposta foi, assim, meio na lata, como se diz também no popular, né? O colega respondeu assim, não tem vergonha de oferecer esse valor? Já deu, assim, como dizem alguns amigos, não, na beirada do queixo, né? Vamos falar assim, ele chegou junto ali e falou, escuta, eu tenho que não aceitar, mas você também tem que não oferecer, porque se o meu escritório está buscando contratar alguém por um valor aviltante, se ele aceitar, ele está violando o Código de Ética, mas eu, ao oferecer, também estou violando o Código de Ética. Então, pela parte diretamente interessada, isso é até cabível de encaminhamento para a ordem. É importantíssimo a gente observar isso. Então, você, profissional, eu, profissional, tenho o dever de observar o nosso Código de Ética, a nossa profissão e também, mais do que isso, a questão da inteligência na fixação e na atuação profissional, na fixação dos honorários, dos meus honorários, e porque não é o cliente que fixa, não é o colega que fixa meus honorários, sou eu que vou dizer quanto eu devo ou não aceitar ali para o exercício daquela atividade. Eventualmente, a gente faz até algumas coisas gratuitamente. E aí eu te pergunto, mantém aquele número em mente, R$80 por mês, e aí vamos perguntar, ao abrir um escritório, ao atuar, e até quem não vai abrir escritório, quem vai se associar, preste muita atenção, porque isso ajuda a gente a perceber o valor envolvido nas coisas, o quanto se está economizando nesta ou naquela atividade advocatícia. Então, a pergunta que eu coloco é, quanto custa, no mínimo, um escritório? Quanto que você chutaria desses valores? Anota aí, se quiser, coloca no chat, né? Quanto que você chutaria, no mínimo, uma estrutura, quanto que você imagina gastar? 24 mil, 31.700, 42, outro valor, né? Tem gente que pode colocar lá, eu imagino que eu vou gastar X, né? Então coloca. Nós vamos considerar só brincadeira, não é nenhum teste aqui, tá certo? Fique à vontade se quiser colocar.
Então, quanto você chuta? E eu vou fazer aqui um rápido cálculo, vou colocar aqui alguns valores sugeridos, não são baseados aí na região de vocês, isso varia de região para região. É bem interessante a gente observar as características de cada localidade, mas vemos lá, olha, custo mensal, né? Um escritório pequeno, vamos imaginar aí R$600 de aluguel, eu antes de ter sede própria, eu cheguei a pagar R$2.000 de aluguel, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, R$600 de aluguel, 330 de condomínio, ISS e alguns outros, né, probleminhas ali, vamos dizer, do imóvel. R$75 da OAB, a OAB varia por tempo de profissão, então, com um ano é um valor mínimo, de 2 a 3 muda o valor também, salvo engano é isso, e de 4 anos ou 5 anos para frente, daí já é o valor pleno, né, já se paga integralmente. Então, peguei esse valor, dividi por 12. O 12 está em vermelho aí, para lembrar a gente de o seguinte detalhe. Até aqueles que forem para concurso, lembrar desse detalhe. O advogado não ganha o ano inteiro. Ele não tem todos os meses de atividade. Um mês, pelo menos, vai morrer aí, né? Então, nós teríamos que dividir por 11, para ser mais realistas, né? Se eu vou ter uma secretária, mais os encargos, ou um secretário, né? Aqui no escritório, a gente alterna, né? Um período é uma secretária, a próxima não é um peso, uma obrigação, mas uma sugestão, né? A gente fazer alternância para manter, para ajudar no equilíbrio aí das estatísticas de gênero também, não é? Então, uma hora secretário, outra hora secretário. Se você contrata, você vai ter esse valor. E aí, um detalhe importante do cálculo, você tem que multiplicar por 13 o valor dos gastos e dividir por 12 ou por 11, né, que é o valor os tempos aí das receitas que você terá. Daí mais alguns valores de internet, assessoria de pessoal de computação, até estou lá com o pessoal, estou analisando outros profissionais para atender, porque nesse tempo agora, com tanto uso de internet, de computadores e tudo mais, a gente tem que colocar essa previsão também. E aí você vê um valor de 3 mil total, né? Eu ajustei ali esse último valor para dar redondinho ali R$3.500, não foi por acaso e tal. E aí, veja, esse é um valor mensal. E quanto seria por ano? Eu tive uma cliente do Japão, ela se tornou uma amiga, atendi por 20 anos, e ela me dizia, olha, tudo que eu vou gastar, assim, que eu vou assinar um contrato periódico, eu penso qual o valor anual, quanto eu vou gastar naquilo, quanto eu vou gastar de celular no ano, quanto eu vou gastar de, sei lá, de parcelas de carro no ano, e por aí vai. Então, nós temos aí 12 meses, R$42 mil ao ano de despesas. Agora, veja, se você for manter o escritório com aquela diligência de audiência aviltante, pensa quanto que dá. Dividindo 42 por 80, você teria que fazer 525 audiências daquela no ano. Entende como é desproporcional? Entende como aquele ato, por esse prisma aqui dos custos, é desproporcional? Entende como aquele valor, ele não está remunerando nem a hora toda ali? Se você pegar quanto custa a tua estrutura, o quanto você quer ganhar, e dividir pelo número de horas disponíveis, você vai ver, eu não vou mostrar esse cálculo aqui, porque senão não encaixaria no tempo, você vai ver como é custoso e como aquilo não estaria remunerando. Eu fiz um cálculo rápido, e desses R$80, aproximadamente R$38 seria um custo direto, certo? E aí nós temos uma situação aqui a analisar com vocês. Quem que faltou remunerar naquela lista que eu apresentei? Faltou você. Você não está naquela lista. Está o imóvel, está o locador, está o pessoal das operadoras de telefone, todo mundo está ali, menos você. Então, ainda tem que colocar você, quanto você quer ganhar por mês. Eu quero ganhar 3 mil, eu quero ganhar 6 mil. Pega um concurso razoável, um concurso, sei lá, de policial, um concurso de assistente, sei lá, qualquer coisa assim, e coloca, isso é com você. O céu é o limite, você pode dizer, eu quero ganhar 20 mil. Beleza. Vai atrás, né? É possível.
Tá? É claro que tudo tem que colocar planejamento, tem que colocar trabalho, não, eu entendo que não vem assim, né? Eu sonho e acontece, né? Cuidado. Então, ali falta você. E aí você teria que colocar esse valor, somar no mês e ver. Falta ainda também a renda do capital investido. Veja vocês estão investindo, né, o dinheiro ou alguns, os egressos já investiram o dinheiro num curso. Beleza. Vamos imaginar que mensalmente você investisse em ações, não no curso, na mensalidade, mas em ações, ou em gado, etc., né? E aí, o que acontece? Ao final do curso, você tem um capital que você investiu ali. Esse capital tem que estar remunerado. É igual quem tem um imóvel próprio, né? Tem que ser feito o cálculo de quanto eu teria naquele imóvel se eu estivesse locando para terceiros. Porque tem gente que advoga e está numa casa ali e tal, não sei o quê, que alugaria por, sei lá, 3 mil, 5 mil reais. E está ganhando 5 mil reais para advocacia. Aí, está errado? A pessoa não está remunerando o capital dela. Ela não está percebendo que está pagando para trabalhar, entende? Isso é importantíssimo. A renda do capital investido, falei, fundo de caixa, nós não colocamos lá naquele cálculo, por exemplo, separar um dinheiro para emergências, separar um dinheiro para demitir o funcionário se precisar. Não está lá naquele cálculo que eu mencionei, né? A depreciação dos teus equipamentos, né? O que você vai precisar refazer, a pintura de devolução do escritório, os computadores que você... Porque essa é uma grande diferença do advogado. Ele tem que bancar, ela, tá? Quando eu falar ele, não entendam que eu estou excluindo. Estou dizendo o profissional, então, aquela categoria, né? Tem que custear os próprios instrumentos de trabalho, diferente, por exemplo, de um juiz, diferente de alguns outros profissionais que têm lá toda uma estrutura, alguns na procuradoria, por exemplo, tem até motorista, né? Nada contra, estou dizendo que nós não temos, ok? Com relação ainda à tributação da renda, porque se você colocou lá que tem 3,5 para custear o escritório, e você colocar mais 3,5, vai dar 7 mil reais. 7 mil reais vai entrar numa faixa de tributação do imposto de renda. E aí você vai ter que colocar isso no teu cálculo, vai ter que colocar no teu plano de atuação. Eu estou evitando aqui chamar de plano de negócio, mas é um plano de negócio, tá? Eu evito chamar assim porque tem gente que fala, a advocacia não é meramente um negócio, é uma atuação de um munus público, etc. Mas a gente sabe que por trás disso nós temos que ter uma percepção, uma consciência de equilíbrio econômico da atividade, certo? Porque senão a gente não consegue ajudar o outro. Na situação de voo, né, quando falam assim, se caírem as máscaras, coloque primeiro em você para depois ajudar as outras pessoas, ajudar uma criança, por exemplo. Se você for colocar na criança e desmaiar, a criança não consegue colocar em você. Já o contrário é verdadeiro. O advogado estiver desequilibrado economicamente, como que ele vai ajudar as outras pessoas? Entende? Então tem que pensar nisso também. Pois bem, então, vimos ali que tem a tributação, acima de 4.664 vai ter, né, o imposto de renda aí de, no mínimo, R$ 413, tem que incluir isso na tua conta, colocar no plano de negócio, tem que prever o INSS também, você vai ter que recolher, senão isso te expõe a uma fiscalização no futuro, por aí vai. Outra coisa, o advogado sem o planejamento, né? Já pensou? Tudo no improviso, tudo numa coisa assim. Isso aqui é tirado da internet, né? Mas, veja, realmente não condiz com aquele dever, aquele munus público, aquela atividade tão honrosa que a gente vai desenvolver, vai desempenhar, né? Nada contra a pessoa que, de repente, né, não teve as oportunidades que nós estamos tendo de estudar isso, de ser alertados para esse dever, essa possibilidade de se planejar, mas ela também tem que se planejar. Então vamos para umas dicas gerais agora, que eu já dei uma alertada, já dei assim, como se diria, uma assustada, né, em vocês aí nessa questão da importância da gente ver esse detalhe, né, da valorização. Desculpem ficar ausente aí da tela de vocês todo esse tempo, né? Mas a gente está aí tentando colocar alguns dados também mais com certa precisão, tá certo? Então, dicas gerais, vamos para elas e espero que vocês estejam bem atentos. Então, nós vamos falar de momento ideal da fixação do valor, da assinatura do contrato, que hora que é essa, em que momento que a gente faz isso.
Então, nós temos ali que o momento ideal para a assinatura, né, para a fixação do valor e para a assinatura do contrato de honorários, tem alguns consultores para advocacia, alguns desses que ensinam pela internet também, eles dizem até de você ter um script de atendimento, fazer uma sequência, onde o teu cliente vai chegar num determinado momento que ele vai perguntar, doutor, eu gostei muito da apresentação e quanto é que eu tenho que pagar? Tipo, onde eu assino, né? A gente ouve isso, é muito gostoso, né? Assim, doutor, onde eu assino e quanto eu tenho que pagar? Olha que joia, né? Quer dizer que você fez o teu trabalho numa sequência bem esclarecedora e bem lógica para o cliente. Mas vamos trabalhar aqui essa linha de gratidão. Quem me ensinou isso foi o professor Bretas, ainda nas aulas de prática durante a faculdade, né? Isso lá na década de 90. Então, vamos ver. Como que é a linha de gratidão? Normalmente, isso aqui seria visto como imagine uma linha subindo e depois ela chega no topo, como se fosse o topo de uma pirâmide e começa a descer, tá certo? Então, primeiro encontro, o cliente vai lá e diz para você, nossa, doutor, veja, eu vou perder tudo, teve um acidente, eu preciso da defesa, qualquer coisa assim. Estamos aqui, ó, no primeiro contato, né? Então, neste momento aqui, nós estamos na linha normal de gratidão, de reconhecimento, a linha normal, vamos chamar assim, né? E aí, aqui é o momento de você apresentar o plano de trabalho, de você trazer o cliente no escritório já com uma série de informações, às vezes obtidas ali no telefonema, né? Fazer um trabalho ali de coleta de dados com o cliente, e ele vai te fornecer inicialmente algumas coisas, e você traz ao escritório, atende, vê se é possível a sua atuação, inclusive, e ali naquele momento você vai, então, informar os honorários ao final da conversa e assinar o contrato com ele. Primeiro o contrato, depois a procuração, eu brinco sempre isso no escritório. Aí você vai para a audiência com o cliente, ele diz, puxa, eu ouvi isso muitas vezes, puxa, quanto trabalho num processo, né? Quanto trabalho que tem. Agora, com o processo digital, eu vou dar uma dica para vocês, mais uma. É importante a gente ter a pasta física para levar para o cliente ver, tá? Senão ele acha que você não trabalha. Eu lembro uma vez uma senhorinha chegou no escritório e falou assim, doutor, só mexendo aí no computador, né? Tipo, só vendo a telinha, acho que ela falou essa expressão. Dona Cília, ela diz, olha, só mexendo aí no joguinho, né? Quase isso ela falou. Então, eu tenho costumado levar a pasta impressa junto comigo e tudo separadinho, etiquetado e tal, e o cliente olha e fala, nossa, trabalhou bastante aí, né? Eu falo, sim, sem dúvida, seu caso é muito importante para nós. Aí vem a procedência da ação, a gratidão está crescendo, né? O momento ideal, né? Você voltou ali com ele para o escritório, ou vai fazer o recebimento do valor da indenização, do INSS, sei lá, da aposentadoria, e aí, então, a pessoa tem aquela gratidão, diz, você salvou, não sei como te agradecer, né? Eu sei. Então, então, você chega no escritório com essa pessoa, fez os cálculos, etc. e tal, apresentou a conta, beleza, ela está no ápice da gratidão. Tem colega que deixa para depois. O que vai acontecer? Olha só, um dia depois o cara está pensando assim, nossa, mas também meu depoimento foi perfeito. Uma semana depois, assim, nah, eles não tinham a menor chance. Um mês depois ele está pensando assim, cara, se eu tivesse pego na internet, eu tinha resolvido sozinho. E aí quando você vai deixando. Quando chega a cobrança de honorários, ele vai xingar, vai espernear, vai achar injusto, etc. e tal. Claro, não estou falando de todo mundo, né? Mas tem aqueles casos. E falando da linha normal de gratidão, ela já foi rompida e ele já está achando que é um absurdo você cobrar, que você já deveria cobrar metade, etc. e tal. Eu já tive cliente que lá na boca do caixa recebendo, cantou desconto. E eu, sorrindo, disse que não. E ele levou numa boa, porque ele estava só naquela tentativa. Ele trucou, eu chamei 6, brincando aqui na informalidade, né? E ele falou, estava só brincando. Beleza, vamos para frente. E teve um desses, que teve uma ceninha assim, que ele continuou cliente depois, entende? Então ele estava só na tentativa. Ele fez, vamos chamar assim, a tentativa que ele achou no dever dele, de tentar, em prol do patrimônio dele, e eu fiz o que eu entendia que eu deveria fazer em prol do meu.
da minha remuneração adequada. E isso é um dever nosso. Tá? Outra dica, política de valor mínimo. Importante que a gente tenha em mente, para cada escritório isso é diferente, mas entender assim, bom, eu vou atuar em coisas aqui que sejam deste valor para cima. Notem, eu não estou falando daquelas coisas que você vai fazer até de graça, um atendimento para uma pessoa necessitada e tal, tudo bem, isso é outra coisa. Estou falando para quem pode pagar, ter uma política de valor mínimo. Por quê? Se aparecem coisas que não compensam para você e nem para ele, muitas vezes, você já vai dizer, olha, eu sinto muito, não vou poder atuar, né? Tem alguns colegas para indicar se você quiser, ou você pode procurar à vontade, né? Tem gente que não nem pergunta, daí já vai embora e tal, e vai procurar. Então é importante ter, pode ser alguma coisa assim, por exemplo, não vou falar de agora, mas durante um tempo o meu escritório atuou assim, tem um valor de R$500, que é o valor mínimo para a nossa atuação. Então, o que era abaixo disso, às vezes a pessoa estava até assim passando algum momento, a gente fazia o quê? Parcelava tudo que ela podia ali, tudo que nós podíamos também. Né? Eu parcelei ontem uma consulta de R$400 em 2 de 200. O cliente caminhoneiro, ele falou, doutor, pode ser assim? Eu falei, claro, sem dúvida. Parcelou, pagou 200, pagará 200 no mês que vem, e tranquilo, vai ter o serviço, todo o serviço com toda a atenção possível, com o máximo de eficácia que conseguirmos. Né? Então, a gente faz dessa maneira, fica a sugestão para você. Abaixo daquilo, às vezes não compensa para você, então convém pensar. Já estou estourado no tempo, eu vou passar aqui só dizendo assim, olha, o Código de Ética e Disciplina, a tabela da ordem, tem coisas assim muito interessantes de serem lidas, é importante que se leia, releia, estude. Eu lembro de um autor falando assim para mim, livros que contêm, por exemplo, dicas profissionais, você não lê, você estuda, você sublinha, você destaca, você resume. E isso deve acontecer também com os livros de técnicas profissionais, os livros de atendimento, que indicam técnicas de atendimento, de negociação, imprescindíveis para quem vai trabalhar. Então, vamos falar rapidamente aqui. Relevância do caso, complexidade da demanda, o tempo que vai durar aquele trabalho e o proveito econômico. Vou brincar com uma coisa aqui. Se o cliente aparece lá no escritório acompanhado de um parente que é estudante de direito, os honorários tendem a aumentar. Normalmente eu cobro mais caro. Por quê? Aquele parente advogado, aquele parente que é estudante, vai ficar fiscalizando o meu trabalho e vai demandar mais tempo explicando. Um cliente que não tem isso, normalmente eu mando uma cartinha, mando informação no WhatsApp ou um e-mail, explico uma vez e acabou. Aí, esses que têm normalmente alguém na família que não advoga, que tem ali a formação, o camarada sempre me pergunta alguma coisa a mais, sabe? Sempre tem desdobramentos. Então, coloca isso no cômputo aí do teu estabelecimento de honorários. Não queria deixar de passar, professor Alexandre, me desculpe, só mais uns minutinhos, dizer aqui do pro bono. Coloquem no escritório de vocês uma parcela, um tanto de horas no mês, um tanto de casos, por exemplo, eu vou atender 4 casos ou 5 casos concomitantemente, de graça, sem fazer alarde disso, eu vou atender como se eu estivesse ganhando o maior honorário do escritório ali naquele caso, vou atender como se fosse, no meu caso, o pensamento é esse, a gente tem isso lá no escritório, como se fosse o Cristo que tivesse vindo ali para ser atendido. Então, e às vezes né? Então, coloque isso, vale muito a pena, a gente atende uma instituição, por exemplo, aqui da cidade, em todas as dúvidas deles na área trabalhista, eles vêm, consultam, etc. E o que acontece? Como eu faço isso? Quando esse número de ações chega no limite, fica fácil eu dizer para as pessoas que querem ali alguma coisa de graça ou um atendimento, né? Às vezes uma pessoa até que precisa, mas fica fácil eu, com a minha consciência, dizer, olha, eu não posso, eu não sou super-homem, eu não tenho, né, essa possibilidade, eu não vou ter a vaidade de dizer que eu posso tudo. Então, eu digo para a pessoa com tranquilidade, no coração dela ela entende e não vai embora brava comigo, certo? Teto para os honorários está aqui, ó. Não pode ser superior à vantagem advinda para o cliente. Claro que isso aqui está no cota litis, mas
tem, inclusive, julgado, dizendo isso, né? Esses honorários realizados lá no sucesso da demanda não podem superar a vantagem dos clientes, somando os dois, somando os honorários ad êxito com os honorários convencionais, não pode passar ali do benefício do cliente. Neste caso aqui, neste RESP, o STJ reduziu para 30% da condenação obtida, certo? Então, pessoal, ficam aí algumas dicas. Há outras coisas que eu poderia falar, mas neste tempo aqui, realmente, é o que eu escolhi aí para a gente poder falar. Deixa eu ver como que eu volto aqui agora, para a gente poder, então, estar novamente com vocês. Quero finalizar agradecendo a atenção. Vocês já me veem aí, não? Beleza. Quero, então, realmente agradecer a atenção de vocês, dizer, há uma vasta possibilidade de estudo para desenvolvimento da nossa técnica de fixação dos honorários, mas todos esses elementos são essenciais de entrarem aí na nossa consideração. Estudem, desenvolvam, coloquem perguntas, a gente vai trabalhando em cima disso. Obrigado da atenção de vocês, desculpa, me alonguei um pouquinho, professor. Maravilha, doutor Gleito, não, de forma alguma para nós, a gente limita um período, mas a gente sabe que isso a gente não consegue deixar definido e bem delimitado, e para nós o importante é que a mensagem tenha sido transmitida. Eu acho que isso que é importante, né, os nossos agradecimentos, ao final vamos reiterar os agradecimentos, fique tranquilo, e foi excelente. E eu acredito que os questionamentos, eles vão acabar complementando, né? Nós teríamos a noite inteira para falar sobre honorários, né, doutor Gleito? Enfim, um final de semana para falar sobre isso, mas o tempo, né, acaba não nos permitindo. Antes de nós passarmos a palavra para a doutora Mônica, eu gostaria de registrar a presença de profissionais que aqui estão nas nossas atividades e agradecê-los, né, pela ilustre participação e pela oportunidade de ter a presença dos senhores e senhoritas em nossas atividades. Saibam que para nós é de grande valia e de muita gratidão a presença de vocês na nossa atividade. Doutora Marisa Zandonai, né, ela é ex-procuradora-geral do Estado do Paraná, atual procuradora do Estado, né, os nossos sinceros cumprimentos, muito obrigado pela participação, doutora, e fique à vontade aos seus questionamentos, na medida do possível, né, dentro de nossa atividade. A doutora Gabriela Bresolin, filha da doutora Mônica, né, nossos sinceros cumprimentos também pela participação, e verifiquei aqui no nosso contato de convidados, a doutora Valéria Bononi, a minha professora, a quem fico muito feliz de saber que ela está participando de nossas atividades. Meus sinceros agradecimentos, um prazer revê-la, ainda que pela telinha, virtualmente. Espero que nós, no momento oportuno, possamos nos rever e poder contar nossas histórias, que me recordo muito bem. Professor Moacir Perão, né, a quem também cumprimento, ele é vice-presidente da OAB de Dois Vizinhos e também foi membro da 12ª turma do TED, do Tribunal de Ética e Disciplina. O professor Bruno, a quem já, né, foi apresentado, e é o nosso colega, nosso braço direito aí nas atividades. A doutora Clarice, professora Clarice Mendes, da UOSCO. Doutora Jane, que também é professora nossa, Jane Pilate. Doutora Maiara Noronha, que é nossa professora também. A doutora Sara Regina, né, que também está conosco, e a nossa colaboradora Dayana, né, a quem sempre está aí guerreira e fiel em nossas atividades, né, na parte administrativa. E aos nossos acadêmicos, me perdoem não poder nominá-los, né, para nós, obviamente, darmos sequência nas atividades, mas sintam-se todos abraçados, né, em nossa atividade para nós darmos sequência. Bom, a doutora Mônica, né, farei uma breve apresentação. Nós temos que resumir os currículos dos nossos profissionais para que nós não possamos também passar o resto da noite falando sobre todas as prestações e atividades que até então esses profissionais já fizeram nesse período de trabalho, né, laborioso e de grande glória. A doutora Mônica, eu tenho que abrir um parênteses, porque quando a conheci, no meu começo de atividade profissional, obviamente a conheci na vara do trabalho, que é por onde ela costuma realizar o seu trânsito de atividade profissional,
né? Em grande parte a atuação dela é na justiça especializada, na justiça do trabalho, além das outras áreas, mas obviamente que a área de trabalho é de grande enfoque por parte dela. E sempre muito educada, muito solícita, muito empática, então isso traz para nós uma tranquilidade. E me recordo muito bem, porque advogados costumam entrar com caras fechadas no átrio, enfim, nos locais, como se já estivesse no sentimento beligerante, né? Eu estou pronto para a guerra, eu não quero saber de acordo, de conciliação, e diferentemente da doutora Mônica, a gente vê um ar de tranquilidade, seja qual for o objetivo e a sequência lógica do processo, é muito educada, muito gentil, e isso a gente sempre fica como recordação. Então, saiba que tem muita consideração e apreço pela sua atividade profissional e pela pessoa que é. Ela é formada, né, é graduada na Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em Direito Processual Civil e Direito Processual Penal pela UniOeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Uniderp, em Anguera. Atualmente ela é delegada em Francisco Beltrão pela Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, foi conselheira na subseção, né, atualmente ela desenvolve seus trabalhos no Tribunal de Ética e Disciplina na 12ª turma, né, no qual desenvolve seus trabalhos com extremamente perfeição, e abro a fala à doutora Mônica para que possa falar sobre o seu rico conhecimento na área de ética, obviamente, ética profissional. Fique à vontade, doutora Mônica. Boa noite a todos, agradeço as gentis palavras do amigo, sempre muito atencioso, e agradeço em primeira mão ao teu convite, por poder estar aqui para esse bate-papo. A ideia é que seja uma coisa desenvolvida de uma forma bem informal, levando em consideração que é sexta-feira e sexta-noite, né? Tem mais esse detalhe ainda. Todos estão cansados de uma semana de trabalho, os alunos cansados de uma semana de estudo, então vamos ver se a gente consegue transformar isso em alguma coisa que seja prazerosa. Como se trata de ética e disciplina, essa nossa conversa, nós vamos ter que começar isso pelo começo. Qual é o começo? O que é ética? Ética vem do grego ethos, que é o caráter, o modo de ser de uma pessoa. São os valores morais e os princípios que norteiam a conduta humana numa sociedade. E aqui a gente vai falar especificamente na área profissional da advocacia. Então, a conduta dos advogados na sociedade. Tá? Para que a ética serve? Né? Ela serve para nortear as relações entre os advogados, então, entre os seus pares, dos advogados com os seus clientes, os advogados com a sociedade, e para que não ocorra prejuízos nessas relações. Como é que funciona essa questão? Nós temos um código de ética, temos um código de conduta que baliza, regulamenta as nossas atividades. Vamos começar pela Constituição, que é a principal delas. O artigo 133 diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Paralelo a isso, nós vamos ter o Estatuto da Advocacia e da OAB, que é a Lei 8.906 de 1994. Vamos ter a legislação complementar, que são regulamento geral, são as súmulas, são os provimentos, e inserido nisso o Código de Ética e Disciplina. E por que é importante a gente conhecer essa legislação? O que isso muda na nossa vida? Muda porque isso tem que nortear de que forma nós vamos agir profissionalmente.
o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, de que forma fazer, e se porventura nós fizermos de forma equivocada, que tipo de penalização e que tipo de sanção a gente pode vir a sofrer. Então, é muito importante a gente entender esse procedimento, porque cada ato que se faz profissionalmente pode ter consequências, desde que feito de acordo com o que a legislação prevê, as consequências podem ser, ok, normais, ou podem nos trazer problemas. No Estatuto da OAB, tem um capítulo específico sobre ética, tá? Esse capítulo, ele prevê 3 artigos que eu vou pedir a permissão de vocês para ler, tá? O artigo 31 diz o seguinte, que o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe da advocacia. Isto quer dizer o quê? Uma conduta ética, decente, dentro dos padrões de civilidade que se espera de qualquer pessoa. Eu costumo dizer que direito é bom senso. E a ética também é bom senso. Muitas vezes você tem internamente a resposta do que é correto e do que não é. O parágrafo 1º diz o seguinte, que o advogado no exercício da profissão deve manter independência em qualquer circunstância. Ele, no parágrafo 2º, diz o seguinte, nenhum receio de desagradar a magistrado ou qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. O Sobral Pinto tem uma fala clássica, muito importante, que diz o seguinte, a advocacia não é para covardes, a advocacia é para fortes. E para sermos fortes, nós precisamos ter competência. E para termos competência, nós temos que estudar. Nós temos que saber o que é que estamos fazendo. Então, assim, sempre, principalmente para os alunos, tenham em mente que nós não podemos e nem devemos nos vergar, mas que para não nos vergarmos, nós temos que saber o que estamos fazendo e onde estamos pisando. Já o outro artigo, que é o segundo, 32, diz o seguinte, o advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou culpa, ou seja, tu assume responsabilidade pelo que tu fazes. Dolo é quando tu tem a intenção de prejudicar. A culpa é aquela que você produz um resultado mesmo sem querer, mas existe uma consequência. Por isso, tu tem que saber e pensar, ponderar o que está fazendo. Em caso de lide temerária, esse também é bem interessante, o advogado será solidariamente responsável com o seu cliente, desde que coligado com esse para lesar a parte contrária, o que vai ser apurado em ação própria. Evidente que quando há uma contratação, você tem uma obrigação de defender o teu cliente. Mas se tu souber, na qualidade de advogado, que tu vai causar um prejuízo através de uma lide temerária, ilícita, usando ardis, artifícios, você pode ser responsabilizado também. Já vi isso profissionalmente, já tive a oportunidade de presenciar essa situação. E o terceiro e último artigo dessa parte da ética, ele diz o seguinte, que o advogado é obrigado a cumprir rigorosamente os preceitos consignados no Código de Ética. Então, minha gente, nós não podemos alegar desconhecimento. É uma obrigação, não é liberalidade. Vou fazer porque eu sou legal, porque eu sou uma pessoa ética. Não, é um dever que nós temos, sob pena de responsabilização.
O Código de Ética, o que o Código de Ética regula? Ele regula os deveres dos advogados para com a comunidade. Então, olha aqui a nossa função social e o nosso dever perante a comunidade, perante o cliente, perante o outro profissional e ainda também a questão da publicidade, que isso seria matéria para uma live inteira, porque é um assunto muito interessante, até onde se pode, de que forma, aonde você passou do giro, o que é comercialização, o que não é, mas isso fica para uma outra oportunidade. A recusa de patrocínio, nós temos esse direito de recusar o patrocínio, não somos obrigados a aceitar o que aparece, é um juízo de valor nosso, o dever de assistência jurídica que nós temos e o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. Então, assim, é um arcabouço bem grande, mas eu vou procurar me deter mais na questão do procedimento e o que pode acontecer se, porventura, a gente não obedecer esses ditames de ética e acabar por infringir algum dos artigos, incisos do artigo 34, que são 29 incisos. Então, nós vamos ter, no capítulo seguinte, a ética, quais são as infrações, tá? Que são previstas nesse artigo 34, são 29 incisos, e na sequência, eu não vou ler, porque senão vai ficar enfadonho para vocês. E na sequência, quais seriam as penas, as sanções? Então, é o seguinte, existe a pena de censura, existe a pena de suspensão, existe a pena de exclusão, sim, existem advogados que são excluídos do quadro por conta de determinadas atitudes, evidentemente depois de passar pelo devido processo legal, né? E existe a multa. E assim como no processo penal, existem atenuantes e existem agravantes. Então, quando se verifica uma determinada infração, existe a capitulação das penalidades e existe também uma dosimetria de pena, aonde você, caso a pessoa efetivamente tenha infringido, aonde você vai verificar se você alivia no popular ou se você complica para o colega, certo? E como é que se processa? Como é que funciona esse negócio de processo disciplinar? Ele é muito semelhante a um processo administrativo, ele é um processo administrativo e é um processo judicial, tá? Ele é mesclado, tem normas próprias e algumas se aplicam subsidiariamente do processo penal, civil também. Começar ou pela iniciativa de algum interessado, alguém que se sentiu lesado por conta de alguma atividade do profissional. Nessa iniciativa, conter o nome da pessoa que está representando, tá? A identificação dela, no caso, a narração do que aconteceu, documentos e especificação de provas, rol testemunhal, enfim, como se fosse uma inicial, mas de uma forma mais sucinta, mais simples. Após essa feitura dessa documentação, ninguém terá acesso, existe sigilo. Por quê? Porque está se falando de conduta errada ou não, infracional ou não, por parte do advogado. Então, as únicas pessoas que terão acesso a esta representação vão ser as partes interessadas, os seus procuradores, se eles constituírem procuradores, e alguns o fazem sem advogado, alguns, por exemplo, um cliente que se sinta faz em causa própria,
E não se admite, é importante também colocar isso, uma representação contra uma sociedade de advogados. Então, se ocorreu algum problema de uma sociedade, vai se verificar as atitudes das pessoas físicas, né, dos profissionais que compõem essa sociedade. Junto com a representação, vai vir a ficha cadastral. Cada um de nós, desde que inscritos na OAB, temos uma ficha cadastral que é o espelho da nossa atividade. Qualificação, formação e vem uma certidão de antecedentes. Então, se nós cometermos alguma infração e houver trânsito em julgado, dependendo da natureza, em caso de censura não consta dos assentos, tá? Mas em caso de suspensão, vai constar. Essa publicidade se pode dar depois do trânsito em julgado. Até não haver, nada disso aparece para ninguém, tá? E vocês vão ver no decorrer dos trâmites que existe uma preocupação muito significativa por parte da ordem quanto ao devido processo legal, quanto ao contraditório, quanto a pessoa poder exercer efetivamente, a pessoa ou representado ou advogado, o seu direito de defesa. Existem muitas representações infundadas, existem muitas representações que você vê que é no intuito apenas de incomodar o advogado, e realmente é um processo desgastante, por vezes constrangedor, então tem que se ter bastante cautela na condução desses processos, tá? Recebida a representação com essa ficha cadastral e com essa certidão. Tem 3 análises que devem ser feitas. Primeiro delas é a questão da competência territorial, né? Então, nós temos que saber se o fato aconteceu na nossa subseção, ele vai ser julgado sob a nossa subseção. Se é um fato de outra, ele vai ter que ser deslocado, tá? Pode ser por advogado de outra seccional. Por exemplo, um advogado de Santa Catarina atuando num processo do Paraná. Ele vai ser processado no Paraná, independente da sua inscrição originária, tá? A segunda questão é a verificação se é plausível aquela representação. Por vezes, se precisa pedir esclarecimentos, uma emenda, para se verificar se aquilo tem possibilidade ou não de ir para frente, tá? E existem questões a terceira análise de arquivamento liminar. A representação é tão absurda, a causa de pedir não tem absolutamente nada a ver com eventual infração, que tu já liquida o problema por ali mesmo, é uma análise superficial de mérito, ela produz coisa julgada formal e ela não impede a repropositura, porque a pessoa pode formular melhor essa representação, certo? Ela vai precisar de uma ratificação do presidente da subseção. Bom, passado toda essa questão desses documentos, da territorialidade, vai para a admissibilidade. Você verifica que está ok, fixa-se o polo passivo, descreve-se os fatos, capitula-se a eventual infração, né? Não chegamos estamos no começo, né, dessa situação, e se determina a notificação para a defesa prévia. Em 15 dias, o representado, depois que ele receber a notificação, terá esse prazo para apresentar a defesa prévia. Essa defesa prévia, ela vai conter a explicação, a justificativa por parte do representado do que lhe está sendo imputado. Nessa defesa prévia, já vai se falar em especificação de provas, em rol testemunhal, que o número máximo são de 5, tá? Quais são as principais coisas que as pessoas alegam nas defesas prévias? O que se costuma falar na defesa prévia? Prescrição, justa causa, ilegitimidade de parte, nulidade no recebimento da notificação,
ausência de provas e depois o mérito em si. Não pode ser negativa geral, tá, gente? Dizer, não, eu não fiz isso. Ou não, não fui eu, não dá, tá? Isso é vedado. E se não for da apresentada defesa prévia, é bem comum acontecer isso. O advogado simplesmente não faz nada. É obrigatória a nomeação do defensor dativo, tá? Sob pena de nulidade. Ninguém pode ficar sem defesa. Tem que ter defesa. E, de preferência, uma defesa consistente, né? Existe também a possibilidade de, depois da defesa prévia apresentada, se fazer um deferimento liminar. Você verifica que não é possível a continuidade daquele processo. Claro que aí existe uma cognição mais aprofundada. E aí é que se faz uma coisa julgada material. E impede a representação. Representação idêntica não pode ser reapresentada e também precisa ser validada, ratificada pelo presidente da subseção. Mas supondo que nada disso aconteceu, está andando normalzinho, apresentou a defesa prévia, o que vai acontecer? Vem um despacho saneador, aonde vai ser verificado. Precisa produzir prova, querem oitiva de testemunha, vamos para a instrução, o instrutor vai verificar se precisa notificar algum órgão, alguma instituição para trazer algum documento, para enriquecer, produz essas provas todas, ou se não for necessário, se for uma matéria suficientemente trazida à baila, apta para julgamento, se encerra a instrução, tá? Aí vai vir um parecer, isso tudo ainda é no âmbito da subseção, tá? Ou no âmbito da seccional em Curitiba. Vai ter um instrutor que vai fazer um relatório, um parecer. O que aconteceu até aqui? E não vai opinar, ele não vai fazer juízo de valor. Isso foi uma alteração na legislação bem recente, de 2016. Anteriormente, ele se posicionava. Ele só vai dizer qual é a capitulação. Aí se abre prazo novamente de 15 dias para as partes apresentarem razões finais, que é uma espécie de resumo, se chama atenção aos principais pontos do processo, cada um defendendo as suas teses. No caso do representado, se ele não o fizer, também tem que nomear defensor dativo, sob pena de nulidade. E aí, o feito está apto para ir para uma das turmas do TED, que a gente chama, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, que é dividido em regiões. Nós temos 8 regiões no estado do Paraná. Nós temos a seccional, em Curitiba, temos a região de Curitiba, que, se não me falha a memória, tem 7 turmas, algumas com funções específicas. A 6ª turma só julga processos de inadimplência. Já a Câmara Especial tem competência para julgar 5 assuntos, 5 matérias, que são a exclusão, depois de 3 suspensões, ou a exclusão por ter feito um fato muito grave que sujeita de imediato a exclusão, processos de averiguação de inidoneidade moral, que é extremamente delicado essa averiguação, por atos praticados, evidentemente, após a inscrição na OAB, suspensões preventivas. O que isso quer dizer? A pessoa vem num reiterado processo de cometimento de determinadas infrações. A ordem preventivamente resolve suspender o profissional para que ele se abstenha daquelas práticas. E consultas, tá? Vamos voltar lá às nossas 8 regiões. Nós vamos ter Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Pato Branco, que é a nossa região aqui pertence, e Santo Antônio da Platina, em Umuarama, tá? São essas as regiões. A nossa é denominada 12ª turma, que é essa de Pato Branco, da qual eu faço parte, e
temos reuniões mensais. Atualmente temos feito as reuniões de forma virtual. Já fizemos 2 reuniões virtuais desde o início da pandemia, também um aprendizado para nós, um novo momento, e tem sido bem interessante. Enfim, voltamos lá, o processo é distribuído por uma das turmas. Pode ocorrer que o relator de uma dessas turmas peça alguma diligência, tá? Ele verifica que tem algum problema, alguma nulidade lá atrás, ele vai mandar sanar. Ou ele quer alguma informação complementar, porque ele acha que o feito não está apto ainda para julgamento, ou porque ele tem alguma dúvida, tá? E aí, depois que ele conclui que o processo está apto, ele pede para ser incluído para a próxima sessão. Existem pautas de julgamento, tá? Inclusive, se vocês entrarem no site da OAB, tem um ícone que é Tribunal de Ética e Disciplina, vocês vão acompanhar as datas, as sessões, claro que não podem acompanhar quem é que está sendo julgado pelo sigilo, mas você tem como acompanhar o que está sendo feito, tá? Tem que ter da data do julgamento 15 dias antes, os interessados têm que ser informados, notificados. Por quê? Porque se eles quiserem participar, eles têm que se preparar e estar prontos para isso. Marcada a sessão, incluído em pauta, o procedimento é o seguinte: o relator do processo lê o relatório, que é uma espécie de resumo do que aconteceu, e profere o voto, dizendo, entendo que infringiu o artigo tal e a sanção é tal, ou entendo que não é caso de infringência. E aí, se as partes estiverem presentes, elas têm oportunidade para se manifestar, fazer sustentação oral por 15 minutos, prorrogáveis por mais 5. Após isso, é proferido o voto e os demais pares se manifestam a respeito do entendimento deles quanto àquela tua decisão. É possível pedir vista, da mesma forma como um processo normal. Se as partes não estiverem presentes, você lê teu voto, você justifica e os teus pares votam ou pedem vistas e as partes são notificadas. Disto cabe recurso também, tá? Eu peguei aqui alguns julgados, eu sei que o meu tempo está meio curto, vou ter que reduzir um pouquinho, que o assunto é muita coisa, né, minha gente? Por exemplo, não vou ler aqui os julgados que eu tinha separado para tentar sintetizar. Uma coisa que é bem comum, a parte se sentir preterida, prejudicada porque entendeu que o valor dos honorários estão vultuosos. O que é honorário vultuoso entra na conversa do colega anteriormente. Então, a preocupação de fazer um contrato, enfim, todas aquelas diligências. Ou o advogado que recebe dinheiro do cliente em sua conta corrente, não repassa, não presta contas, e acontecem situações de que a pessoa, processualmente falando, ou perante a vara criminal, ou perante o cível, ela está ok. Ela devolveu o dinheiro para o cliente, ela paga com juros de correção, mas isso permanece sendo uma infração. Então, às vezes, você não tem o problema no outro arcabouço jurídico, mas você tem o problema disciplinar. Você permanece com aquele problema de ter infringido. São inúmeras coisas, acontecem as coisas mais estranhas que vocês imaginaram, o ser humano é muito criativo, e acontecem coisas também absurdas, como, por exemplo, de alguns juízes fazerem alguns pedidos de providência de representação com coisas totalmente infundadas, onde não houve nenhum tipo de excesso por parte do advogado. Então, assim, o trabalho de quem atua em tribunal de ética, e acho importante frisar, é um trabalho voluntário, não existe remuneração, a gente faz porque se sente
comprometida com a classe, é um trabalho antipático, porque você está fiscalizando e, eventualmente, condenando os teus colegas, e muitas vezes você se depara com situações que você já fez no teu escritório e, por desconhecimento, por, às vezes, falta de atenção, não se deu conta que estava infringindo. Então, por isso a importância de você saber, de ler, se preparar. Tá? Eu espero ter dado um panorama do funcionamento, procurei fazer de uma forma, assim, o que é, para que serve, como é, que tipo de consequência tem, como que alivia, como que piora. E eu gostaria de dizer para vocês que esse regramento, ele vem para balizar a nossa conduta. E que consagra coisas que são muito relevantes na nossa vida, que é a nossa posição perante a sociedade, que é a nossa postura perante os nossos pares, os nossos colegas, os nossos clientes, e também isso prestigia o nosso destemor, nós temos que ser destemidos, nós temos que ser aguerridos, nós temos que ter coragem, nós temos que exigir igualdade de tratamento entre as autoridades, nós temos que ter o sigilo profissional, nós temos que pensar nas nossas prerrogativas e pensar nos nossos deveres. E assim, volto a dizer, obedecer ao regramento não é liberalidade, é dever. E exercer a advocacia, eu entendo que vejo dessa forma, que é uma arte, porque você lutar pelo direito dos outros é você transformar a vida das pessoas de uma maneira melhor, é você auxiliar os teus concidadãos a ter uma melhor forma de vida, ou minimizando, sempre buscando os direitos. E eu entendo que a escolha na advocacia, para quem atua dessa forma, obedecendo esses preceitos, é um privilégio. Assim como foi um privilégio poder falar com vocês, agradeço imensamente a atenção, espero não ter me delongado demais, e, enfim, são essas questões que teria para colocar nessa sexta-noite. Maravilha, dona Mônica. Muito obrigado. Né? Como eu falei ao Dr. Gleiton, da mesma forma, não excedeu o tempo, em hipótese alguma. O importante é nós transmitirmos a mensagem e ficar muito bem esclarecido aquilo que nós trouxemos de propósito na nossa fala. Meus parabéns, muito obrigado. Saiba que foi de grande valia. E é uma temática que realmente, como a doutora destacou, nós precisávamos de muito tempo, e eu acredito que nós teremos outras oportunidades, e já tenho ideias, e já vou pensando em ideias aqui no futuro, para nós realizarmos isso como oficinas, né, e para que possamos fazer isso através de umas oficinas aí diferentes, em projetos de ensino ou de extensão aí, para um futuro próximo. Eu abro a palavra para o professor Bruno, para ele realizar os questionamentos, e desenvolver essa parte de questionamentos, para que no final eu possa encerrar as nossas atividades, os nossos trabalhos, e deixá-los descansar nesta sexta-feira, né, gloriosa. Fique à vontade, professor Bruno. Muito bem, então, vamos lá. Me incumbiu, né, a função de dar uma sapeada no chat, dar uma olhada, ver se, né, algumas perguntas. Nós tivemos uma pergunta que veio dos acadêmicos, e eu, porque sou um ser humano naturalmente curioso, eu acabei fazendo uma pergunta para cada um, né? Eu vou começar com o Gleiton, né? E daí depois faço a pergunta para a Mônica, né? Que daí depois a gente faz a pergunta do acadêmico. Gleiton, eu gostaria de pedir, né, para você dar uma falada para os meninos, né? Uma das questões que a gente tem que levar em consideração hoje, com os métodos adequados de solução de litígio, é que a gente tem algumas variáveis que vão acontecer, né, nos honorários, seja nos contratuais ou nos sucumbenciais, né? Você pode dar uma explicadinha para eles? Em qual sentido você diz, professor Bruno, a utilização dos mecanismos, dos meios?
Não, eu digo assim, mais para que eles levem em consideração também o potencial de haverem, né, acordos, o potencial de conciliações. Hoje a gente tem, né, a possibilidade das conciliações acontecendo em vários momentos do processo. Então, isso também é um fator a ser levado em consideração, correto? Correto, sem sombra de dúvidas. Eu gostaria de pedir, se o colega permitir, que a gente colocasse em pauta também, junto, a pergunta do acadêmico Marcelo Eduardo, acho. Porque daí eu já vou ligar as duas ali e a gente tentar fazer essa... Veja, a questão que o Marcelo coloca, eu não atuo na área criminal e eu brinco, tem um amigo que ele falou essa frase para mim há muitos anos, eu concordei plenamente. Ele diz assim, que cada pescador conhece a sua prainha, sabe onde estão as pedras, onde estão as correntes mais fortes, onde estão os cardumes melhores e tal. Então, eu não vou poder responder de modo completo essa pergunta convivência, né, com experiência direta na área criminal. Mas eu quero falar sobre essa pergunta e ligar, ao final, com a pergunta do professor Bruno, que é o seguinte, o código de ética não, a tabela de honorários, ela vai dar ideias, sabe, Marcelo, né, o acadêmico Marcelo, é isso? Marcelo Alberton, sim. Isso. Então, Marcelo, o código de ética não, desculpa, de novo, a tabela de honorários vai trazer ali as referências mínimas, ela traz, então, referências mínimas para essa atuação. E aí eu fiz aqui elenquei rapidamente, ela diz assim, ó, para a fase de inquérito, 2.664,24 de valor mínimo. Por que coloca esses valores quebrados? Porque essa tabela vem sendo feita com a tabela da OAB, uma coisa que muitos advogados esquecem de fazer, que é, por exemplo, a atualização dos seus valores, né, com também a reposição da inflação. Tem que cuidar disso. Então, eles pegaram os valores históricos e vieram ali renovando. Então, por isso, os valores quebrados que vocês vão ouvir. Então, inquérito 2.664, na atuação até a pronúncia, R$4.000 de valor mínimo, no plenário, 6 mil, na defesa do júri, no plenário e até mesmo a sequência até o tribunal, o recurso até o tribunal, um mínimo de 6.305. Isso dá aproximadamente, sem os centavos, 12.970 de valor mínimo, da fase de inquérito até a fase de recurso, independentemente de condenação ou de absolvição, etc. e tal, é pela atuação, esse, então, valor mínimo indicado pela tabela da ordem. O que acontece? Como eu ressalvei, eu não sou dessa área. E aí, por isso, eu vou dizer agora, professor Bruno, eu pedi para a gente responder junto, que é o seguinte, um advogado criminal, um tempo atrás, ele me contou uma situação que aconteceu com ele, que foi assim, ele atuou em conjunto a pedido de um outro advogado que atua no cível. E esse advogado civilista fixou os honorários com o cliente, etc. e tal, ele foi lá, conseguiu identificar uma nulidade e terminou rapidamente um processo criminal pesado, complicado para uma pessoa que tinha muitas condições de pagamento. E as condições, o artigo 49 do Código de Ética, diz que a condição econômica do cliente, ela entra na análise dessa fixação dos honorários, né? O valor da causa, a condição econômica do cliente, está lá no inciso 4 do artigo 49 do Código de Ética e Disciplina. E por que eu faço? Porque a pessoa com melhores condições, ela também vai ter um nível de exigência diferenciado. E a pessoa com menos condições, ela também tem que ter um olhar atento e moderado do advogado na fixação. Voltemos ao caso desse criminalista, o que aconteceu? Um processo que seria extremamente desgastante para aquele réu. Um processo que seria, assim, preocupante ao extremo para ele. Eles conseguiram resolver rapidamente e, na hora de cobrar os honorários, não tinha uma previsão nesse sentido, aquilo que foi objeto da preocupação do professor Bruno. Quando se resolve rápido, em muitas situações, o valor da atuação profissional é maior do que se durasse muito tempo.
Esse é um detalhe, assim, não é que deva cobrar mais diretamente, não é uma conclusão simples, mas é que tem que pesar também essa análise e tem que ter a ponderação deste quesito se terminar por acordo ou se terminar por uma declaração de nulidade rapidamente, algo que a pessoa passou um pente fino muito criterioso no processo, né? Conseguiu achar algo que ninguém mais acharia, ou que ninguém acreditava possível, foi lá, alegou e conseguiu. Ora, isso tem um valor também a ser considerado e deve ser previsto quando se antevê tais possibilidades. Entendo que deva ser incluído. E quando algum dos colegas aqui, civilistas, for contratar honorários para uma área que não conhece, sempre convide um pescador daquela prainha. Ótimo, bem. Porque isso é uma coisa que a gente tem visto acontecer cada vez mais, né? Com os métodos adequados, a gente tem procurado resolver os processos de maneiras outras, né? Aí, de vez em quando, o cliente fica assim, não, mas eu te contratei para você fazer um processo, você trouxe o cara no teu escritório, passou a conversa nele por 2 horas, o cara assinou um contrato contigo e eu ainda tenho que te pagar. Eu falei, mas claro, né? Eu estou te economizando tempo, desgaste no processo, meu trabalho foi feito da mesma maneira, né? Então, essas questões, como elas vêm mudando, né? E isso vem trazendo também impactos na nossa atuação. E vou usar o gancho, né, para poder fazer a pergunta para a doutora Mônica, né? Como a gente tem, e foi muito bem explicado por ti, Mônica, aliás, a forma como que tu explicou ficou muito interessante. O julgamento de ética é um julgamento que é feito pelos nossos pares, ele é feito pelos nossos colegas, né? E se ele é feito pelos nossos colegas, a percepção do comportamento certo e errado, ela é variável também com relação ao tempo, né? Tu disse ali, por exemplo, uma das coisas que mais incomodam é com relação às publicidades, né? Eu imagino, por exemplo, que até algum tempo atrás ninguém devia incomodar com divulgação em mídia social, e hoje em dia deve ser uma das coisas que mais trazem problemas, né? Essa questão da variação da forma com que a gente vê algumas coisas, elas acontecem em algumas coisas, mas não em todas, né? Porque tem alguns comportamentos que a gente considera execráveis e absurdos, não importa o momento, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho ou que relatasse algumas situações pelas quais, né, você já passou, óbvio, sem identificar ninguém, né? Mas desses processos que vocês têm analisado, se possível. Existem N situações. Eu até brinquei quando falava que a criatividade do ser humano, ela é, assim, inimaginável, né? Essa questão, por exemplo, da publicidade é uma questão muito delicada, né? Se vê muitas situações de pessoas que põe de uma forma no jornal, assintosa, tem algumas pessoas que participam de revistas, colocando matérias, e aí fica aquela dubiedade se aquilo seria um trabalho científico ou se aquilo seria uma publicidade. Existe muito essa questão na advocacia de que não se trata de uma atividade de mercantilização, e sim de que é um ofício, que é uma arte, mas em contrapartida nós precisamos sobreviver através da nossa atividade, né? E hoje as questões que são postas de mídia, de Instagram, de internet, são muito variáveis. Então, se tem uma certa dificuldade em fazer esses acompanhamentos pela modernidade, né? Existem situações inúmeras de escritórios com ônibus ambulantes que passavam por cidades, capitaneando clientes. Parece engraçado, mas não é, gente, é fato. Existem como se fossem aqueles ônibus de salão de beleza, né?
As mulheres sabem bem disso, que vão para uma cidade, vão para outra, tu entra dentro do dito ônibus e sai de lá, linda, maravilhosa, você entra dentro do ônibus e tem um advogado que pegou a procuração e te orientou. Isso acontece, as questões de rádio, né? Tem muita gente ainda que ouve rádio. Rádio é uma instituição nacional, né? Esses programas onde se convida o advogado para esclarecer dúvidas. Até onde isto pode ser feito e até onde isto é uma publicidade, né? Mascarada num serviço social. Existem situações, por exemplo, que são bem interessantes, de falta de prestação de contas do advogado, ele não acha o cliente. Gente, isso é uma coisa muito comum. Então, a tua cautela de todo tipo de informação, de endereço, de e-mail, de telefone, perto da casa de quem, como as pessoas mudam de cidade. E muitas vezes não informam o advogado. Então, é comum acontecer situações que o advogado levanta o dinheiro do cliente e ele não sabe aonde o cliente está. Claro que aí o advogado tem que ter a cautela de entrar com ação de consignação em pagamento, de aplicar o dinheiro para quando a pessoa aparecer, mas não restar inerte. E acontecem situações que a pessoa está de boa fé, você vê que o advogado não teve uma fé, mas ele não demonstra no processo que ele tenha feito alguma diligência, ele não comprova que ele foi atrás da pessoa. Então, essa cautela de você ter o telefone, tirar, printar, tela de conversa, de e-mail, são inúmeras situações que aparecem no dia a dia, sabe? É muita coisa, gente, é muito rico, é muito... Colega que copia ipsis literis a ação do outro. E, não obstante, aquilo não ter sido registrado como uma propriedade da pessoa. Acontece. E as pessoas levam isso até o Tribunal de Ética e Disciplina. Ou determinada situação de advogado com advogado, a falta de cautela de atravessar procuração em processo onde já exista um outro advogado, mesmo o cliente tendo pedido, é muita coisa, daria mais umas 3 lives, eu acredito. Não, perfeito, muito obrigado, Mônica. A intenção era mesmo essa, da gente trazer alguns exemplos de situações para eles, né? E que tem algumas coisas que a gente vê que com o caminhar da tecnologia e do mundo, alguns problemas novos surgem, mas alguns dos problemas antigos sempre permanecem e algumas coisas continuam invariáveis. Era essa a minha intenção. Muito obrigado aos 2 palestrantes pelas considerações, por proporcionar essa conversa com os nossos acadêmicos e por terem, né, diligenciado tanto nos conhecimentos e nas respostas aos meus questionamentos. Chefe, eu devolvo a palavra para você para fazer os encerramentos, né, deixar os 2 se despedirem de todos e daí vamos começar a curtir o nosso merecido final de semana. Isso. Agradeço, Bruno, pelo auxílio nas atividades aí, e eu destaco também agora essa questão desse momento de pandemia tem provocado também um advogado delivery, né? Eu tenho vivenciado algumas situações com alguns clientes de que o meu cliente ele não recebeu a aceitação pelo oficial de justiça, ele recebeu por um advogado que bateu na porta dele dizendo que existia uma ação contra eles, que ele tinha um advogado constituído para fim de desenvolver atividades profissionais. E 2 oportunidades, isso foi muito engraçado. Nossa. Então, a gente passa por cada situação e as pessoas estão realmente extrapolando os limites, né? E esses 2 casos foram muito casos peculiares, porque, imagina, né? O cliente não sabia que tinha uma ação proposta contra ele e ficou descobrindo por um advogado, não pelo oficial. Mas existe, e com certeza baterão
nas portas do TED esse tipo de situação em breve, doutora Mônica, eu acredito. Eu deixo a parte final para os agradecimentos aí por parte do doutor Gleito, por parte da doutora Mônica, iniciando pela doutora Mônica, pelo cavalheirismo, e posteriormente o doutor Gleito, né, para que possa fazer suas considerações finais, e com isso nós encerramos realmente para vocês irem descansar nessa situação. Fique à vontade. Eu agradeço imensamente a oportunidade, agradeço a paciência de vocês em nos ouvir, e dizer que, efetivamente, eu acredito no que eu disse. Eu acredito firmemente na beleza da advocacia e digo já com 30 anos de casa, né? Eu sou formada há 30 anos, não é fácil, tem agruras, mas é bastante prazeroso. Então, assim, se possível, estudem, se informem, eu continuo estudando, continuo aprendendo, nós somos eternos aprendizes nessa profissão, né? Acho que, talvez, quando nos aposentarmos, vamos ter a convicção de que a gente continua sempre aprendendo. E que foi um prazer. Fico muito... Está falhando, doutora Mônica. Eu acho que houve uma falha aí com a doutora Mônica. Uhum. Está por aí, doutora? Acredito que sim. Eu não sei até onde foi, mas eu queria agradecer a oportunidade de falar num tema que me é caro, né? E pela paciência de vocês, pela explanação do Dr. Gleiton, foi ótima, pela gentileza e simpatia do Dr. Bruno e do Dr. Alexandre, e estamos à disposição para outros bate-papos, já que esse caminho virtual me parece que é um caminho sem volta, né? Vamos ter que nos adaptar a ele. Muito obrigada. Perfeito. Doutora Mônica, parabéns pela palestra, gostei muito de ouvi-la, realmente, assim, se vê que a senhora tem uma experiência ali do Tribunal de Ética muito interessante, é sempre bom a gente ouvir, inclusive nesse elenco de casos no final, algo, né, uma mais impressionante que a outra, e realmente abrem-se várias possibilidades de análise, de pergunta e tudo mais. Foi um prazer, por isso, estar aqui, porque a gente sempre está aprendendo, né, e ouvindo e descobrindo aí novos elementos a serem estudados. Agradecer novamente o convite, dizer para todos que eu me senti muito em casa aqui, muito bem acolhido por todos vocês, professor Alexandre, professor Bruno, as indagações. Eu gostei muito de ver o chat, a doutora Mônica também, do seu jeito, a sua simpatia. Muito obrigado mesmo a todos. E deixar uma recomendação para os acadêmicos ali, realmente sempre participarem do chat, porque enquanto a gente está aqui vendo ali, ouvindo a palestra, fazendo anotações, é uma satisfação a gente ver ali a participação, o engajamento de todos vocês, já que estamos à distância, e isso possibilita um acréscimo ali de elementos muito interessantes. Parabéns pelo evento, professores, muito obrigado. Um grande abraço. Nós agradecemos novamente a doutora Mônica, doutor Gleiton, em nome da coordenação do curso de Direito aqui da Universidade Paranaense, da Unipar, da Unidade de Francisco Beltrão, nossos sinceros agradecimentos, muito obrigado pela participação, que nós possamos ter outras atividades e novos encontros, para poder falar ainda mais sobre publicidade, como a doutora Mônica destacou, para falarmos mais sobre questões vinculadas aos honorários, por um tempo nós vamos ter para o futuro, e eu espero que presencialmente, né? Tivemos uma semana maravilhosa, encerramos com chave de ouro, com a nossa jornada integrada, Fórum Pedagógico e Fórum do Egresso, e eu agradecendo vocês pela participação, eu estendo agradecimentos aos nossos professores, né, aos nossos colaboradores administrativos, aos nossos acadêmicos, meu sincero agradecimento, gente, sem vocês, eu sempre falo,
a presença de vocês é indispensável. Vocês são o coração do nosso time aqui. Sem vocês, nós não realizamos absolutamente nada, né? E para finalizar, pessoal, rapidinho, eu gostaria que o pessoal deixasse as câmeras abertas aí, para o professor Bruno registrar uma foto, a Dayana também, né? Para que todos nós possamos aí deixar o nosso registro. Como fiz ontem no Fórum Pedagógico, acabei esquecendo, e, enfim, eu gostaria de finalizar essa atividade aí como uma forma de agradecimento e deixar essas telas abertas aos que puderem, obviamente, né? Quem puder abrir sua telinha aí, eu agradeço, para que todo mundo possa aí registrar uma foto legal. O prof. Clarice está aí, que legal. Apareceu a Luane. Quem puder aparecer aí, vamos registrar, gente, por favor. Quantos puderem abrir, por favor. Não tenham vergonha, tá, gente? Vocês podem sorrir também, gente. É verdade, pode ir. Pode sorrir, não estraga a foto de ninguém, não, gente. A Luciane tá com cara de gente. Oi. Valeu, gente. Muito obrigado, um bom final de semana, um abraço para vocês, fiquem com Deus, tá? Paz e um abração, tá? Obrigado de coração, que possamos nos encontrar em breve. Aquele abraço, tchau, tchau, um bom descanso. Fiquem bem.